Boa tarde, galera. Estamos chegando na reta final do nosso processo. É a quarta estação. Já estou sentindo saudades. Vamos agora partir para a nossa socialização com a coordenação da colega Priscila. Boa tarde, colegas. Agradecer por esse momento que estivemos juntos, pelas trocas, pela aprendizagem e vamos para a socialização. Estamos na última estação, compartilhar as produções. E será que a gente chega ao final da viagem ou a gente continua com ela lá na nossa escola? Né? Porque a ideia que a gente compartilhou ontem, que nós compartilhamos no grupo, é que as nossas produções, as nossas intenções, os nossos escritos, as nossas escritas, o nosso script, que seja possível de ser materializado lá na escola, ressignificado por algumas, modificado por outras, acrescentado por outras, enfim. Tem algum grupo que ainda está ajustando alguma coisa? Etienne, ainda precisa de algum tempo? Tá beleza? O grupo de ciências humanas que estava fazendo os ajustes, conseguiu fazer? Beleza. Minha prova? O de matemática, conseguiu? Terminar, concluíram. Ciências humanas também, não foi? Já tinha passado. Pois é, gente. É uma viagem com muitas trocas, não é verdade? Uma viagem que nos provoca muito a pensar sobre esse planejamento, né? Sobre a nossa realidade. E aqui estamos agora para trocar, né, esse momento, que eu acredito que seja muito rico. Né? A gente já esteve no grupo, visitou algumas ideias, provocou bastante vocês, né? Mas a ideia é essa mesmo, é desorganizar para organizar novamente, ressignificar, né? Porque todos os dias estamos nesse processo de aprendizagem, né? E a perspectiva é justamente essa, desorganizar para assimilar e organizar novamente, né? Então, assim, vamos iniciar a apresentação. E aí, por livre e espontânea vontade, né? A gente pede para o primeiro grupo já se manifestar, quem deseja apresentar, para vir aqui na frente. Bom, nós ficamos com o componente curricular na área de humanas, né? O componente curricular de geografia, o ensino fundamental 1, os anos iniciais, né? O segundo ano de escolarização. A unidade temática, nós escolhemos o sujeito e o seu lugar no mundo. Passa aí, por favor, Etienne. Se vocês fizerem silêncio, eu vou agradecer. Bom, as competências específicas que estão no 3712, 67, 457. Eu não coloquei aí porque eu estava sem um documento para buscar no online, e aí no online a gente tem que ficar procurando página por página, mas aí, como vocês têm, devem saber, né? Os temas integradores. Educação para a diversidade e relações étnico-raciais. Como não tem lá as habilidades, a gente acabou criando, né? E aí a gente colocou, conhecer as relações étnico-raciais que compõem sua identidade cultural, identificar identidades culturais semelhantes e diferentes às suas, comparar as identidades culturais estudadas, demonstrar conhecimento sobre as identidades culturais estudadas. Bom, as habilidades. Comparar costumes e tradições inseridas no bairro ou comunidade em que vive, conhecendo a importância e respeito às diferenças. Descrever costumes e tradições de outros povos e culturas. Listar atitudes de respeito e valorização das diferentes culturas. Os objetos de conhecimento, que aí no caso, costumes e tradições do lugar onde vive. Bom, aí a gente partiu para fazer o planejamento disso. Na discussão do grupo, a gente procurou ver o que é que se conhecia da estrutura cognitiva dos meninos de segundo ano de escolarização, a quantidade de alunos por turmas, né, segundo a legislação, e a experiência de cada um com esse ano.
Bom, a gente costuma organizar o planejamento a partir da problematização, né? Então, a problematização inicial. E a gente colocou ali os levantamentos de conhecimentos prévios. Como que a gente faz isso? Como? Uso de imagens estáticas de diferentes grupos étnicos raciais que formam a cultura do território local. A consigna deve mobilizar a atenção dos alunos para a observação das imagens. E aí vem as intervenções. As intervenções a gente tem que ver muito do conhecimento que o professor tem da área, né? Da didática dessa área e de como ele vai mobilizar esses meninos. O que vocês veem, o que vocês sabem sobre o que vem nessas imagens? Já viram algo igual? Vocês ou alguém da família se comportam assim? Né? E é daí, das respostas das crianças, vai se instigando mais a partir do objetivo que se tem de conhecer mais o que os meninos conhecem sobre o tema. Bom, na avaliação, como eu entendo e defendo que a avaliação ela é parte do processo pedagógico, ela não é dissociada disso, então, a cada etapa, se recolhe dados para poder prosseguir para a etapa adiante. Rubrica de mapeamento de respostas, para saber o que as crianças pensam, sabem sobre o tema, para então planejar as atividades de problematização, sistematização e conclusão. Eu coloquei aqui rubrica avaliativa, tem um site que logo depois eu mostro a vocês, que falam dos componentes de como se criar uma rubrica, né? As rubricas avaliativas. Aí, ainda nas estratégias e no eixo da problematização. Propor a produção de desenhos, retratando aspectos culturais da vida cotidiana, em casa, no bairro em que vive. A consigna deve mobilizar a memória das crianças para os costumes, hábitos e expressões que sejam comuns nos seus grupos de familiares e de pessoas nos círculos de convívio. Como as pessoas festejam aniversário, as festas de São João, Natal, Carnaval, quais são as comidas, em quais festas, como se vestem, né? E aí, mais uma vez, a avaliação está inserida no processo pedagógico. Comparar as produções para promover discussão sobre as semelhanças e diferenças. Produzir um painel de imagens. Ora, se a gente propõe uma avaliação dentro da avaliação formativa e processual, não é? E tem a autoavaliação, as crianças vão demonstrando a todo tempo como é que elas vão se relacionando com este conteúdo. Ora, daí os professores recolhem os dados para analisar esses dados e progredir nas atividades. Bom, e aí a gente parte para sistematizar o conhecimento. Quer dizer, organizar o conhecimento, né? Como? Propor a construção de um quadro comparativo de cultura local e de outras etnias. A consigna deve mobilizar a atenção das crianças para observação e análise dos costumes, hábitos e expressões expostos nas imagens pré-selecionadas. O professor não vai pegar a imagem e colocar na hora, para depois, na hora, ele construir as consignas, construir as intervenções. Propor uma roda de discussão. Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? O que é que parece com como vocês agem, como vocês vestem? E aí vai. Avaliação, construção de painel com imagens e frases de respeito e valorização em relação às diferentes culturas e hábitos. Imagens e frases pré-selecionadas nas duas perspectivas, de respeito e valorização e da negação e desrespeito. Quer dizer, se a gente só coloca, quando a gente pede os meninos que componham um quadro, né, para que eles valorizem, e a gente só coloca uma opção e não coloca a outra, que tem atitudes e palavras de desrespeito, a gente não vai poder fazer um contraponto e avaliar o que, de fato, essa criança pensa, né? Então, a gente sempre tem que ter um elemento, uma variável, de colocar à prova o conhecimento ou não dessa criança. E a prova, né, é no sentido que a gente recolha dados credíveis, né, e fiáveis. Ponto. A aplicação do conhecimento, que a gente chama da última etapa, quando a gente propõe uma atividade em progressão de complexidade, né, que a gente chama de sequência didática. Como?
propor a filmagem de algum movimento cultural partilhado pela família ou outros grupos do cotidiano. Aí a gente já envolve a família, porque, levando em consideração que as crianças do segundo ano têm 8 anos e não têm autonomia, né, para escolher, ou pensa-se assim, pode ser que aconteça que alguma criança tenha esse tipo de autonomia de escolher já, mas aí a gente já envolve a família. O Daniel perguntou, isso seria em dupla, coletivo? Pode ser em dupla, pode ser coletivo, depende da proximidade que a escola e o professor tenham com essa família, não é? E demande essa atividade para que a família participe. Bom, a consigna deve mobilizar as crianças a fazerem as ferramentas digitais, utilizarem as ferramentas digitais para captar e registrar movimentos culturais que já possam reconhecer como tal. Socializar os vídeos depois de analisados pela professora. Socialização de um vídeo com expressões culturais dos grupos étnicos raciais estudados. É claro que, quando se faz isso aqui, e a gente pede uma atividade da criança que ele retorna para a escola, a gente não vai usar no mesmo dia. A professora vai ter que analisar o que é pertinente, né? Para daí ela construir as intervenções adequadas para avançar o aluno avançar no conhecimento. Ela vai ter que fazer uma compilação dessas imagens para poder propor algo mais elaborado. Porque a gente parte do princípio que a criança está construindo um raciocínio organizado em cima de um conceito social, né? E que, para ela, nesse momento, é arbitrário. E o que é que a gente tem que fazer? Mostrar modelos fiáveis, modelos credíveis, modelos que ela possa sair do nível de elaboração de menos complexidade para uma maior complexidade de entendimento. Por favor. Estratégia didática ainda, aplicação do conhecimento, né? O relato feito pelos alunos sobre o que aprenderam. Bom, aqui eu coloquei como avaliação, para vocês terem uma ideia, que a avaliação estava todo o tempo ali dentro do processo. A gente não pode dar um passo sem que ele seja avaliado. Avaliação, né, dos dados que os alunos nos oferecem e a avaliação da nossa própria prática. E aí tem lá os registros ao longo do processo de ensino, de aprendizagem, análise dos dados recolhidos, reflexão das práticas de avaliação e das estratégias de ensino, rubricas de avaliação das aprendizagens embasadas nas habilidades propostas, a avaliação das competências pautadas nas práticas propostas dos alunos, lição de casa e de classe. Bom, esse é o grupo. Eu queria falar um pouquinho sobre a rubrica, que foi o que Daniel me pediu. A rubrica, de uma forma muito simples, é um instrumento que a gente pode aplicar desmembrando a atividade que a gente foi feita, as dimensões da atividade, não é? Se ela é em grupo, se ela não é, o conteúdo, como ela foi aplicada, né? As dimensões do conhecimento, a dimensão e aprofundamento do conhecimento, como a criança aprende, se ela ainda está no nível de proficiência alto, médio ou baixo, e aí a gente pode escolher outras nomenclaturas, as habilidades, se elas foram construídas ou não, né? Então, assim, todas essas questões estão das rubricas. As rubricas, elas servem, as rubricas avaliativas, elas servem para avaliação formativa. Ela não vai servir para uma avaliação quantitativa. Mas isso não elimina que a gente use as avaliações quantitativas. Cada uma tem seu propósito, cada uma tem sua função, e cada uma recolhe um dado para uma análise e uma comunicação diferente, certo? Bom, eu coloquei no final, tem um site que explica muito bem as coisas sobre rubrica, e tem uma linguagem muito fácil para que o professor acesse e construa, porque é muito interessante para a gente acompanhar dentro da avaliação formativa. Eles têm até assinatura, fazem umas coisas, podem fazer lá atividades, criar avaliações para fazer correção por QR Code, é bem interessante. E tem uma linguagem muito acessível. Tá? Alguma pergunta? Obrigada. Já aquela perguntou se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quiser comentar. Também. Pelo grupo, né, o que é que acharam, o que é que entenderam, né, que é legal.
legal, se é possível ser realizado, né? O que precisaria, se fosse o caso, se poderia, né? Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa assim, eu vou falar da minha realidade, né? É possível ser aplicado, sim, né? Meu estudo é tudo na área de avaliação e currículo. E as práticas de avaliação, a gente observa que, ao longo da caminhada, eu já tenho 35 anos lecionando, eu tenho 55 anos de idade. Então, assim, ao longo da caminhada, quando eu fui propor o estudo sobre currículo e avaliação e práticas da avaliação, a gente foi observando que as práticas avaliativas do professor, elas não eram planejadas, né? E falo do professor, eu me incluo no grupo, porque a gente não praticava, não planejava as nossas avaliações. A gente planeja a aula, mas esquece o que é que eu estou avaliando, como é que eu mapeio isso, como é que eu registro os dados, como é que eu analiso esses dados, não é? De que forma eu vou comunicar aos alunos o que eu analisei e o resultado dessa avaliação? Como é que eu faço a progressão da atividade seguinte a partir da avaliação? Porque, às vezes, a gente pensa que a avaliação é um eixo totalmente separado do processo pedagógico, né? Que eu vou lá dando aula, e um dia eu aplico uma prova. E aí a gente chama a prova, que é um instrumento, de avaliação. A gente chama uma atividade de classe, que é um instrumento de avaliação. A gente chama uma atividade de casa, que é uma estratégia, que lá tem os instrumentos de avaliação. E a avaliação é um processo tão rico, tão poderoso, e que ele é totalmente imbuído no processo pedagógico, né? Então, assim, eu tenho paixão pela área de linguagem de avaliação, se eu vou ficar falando aqui. Aí, respondendo, é possível fazer, sim, né? A gente organiza atividades curtas, com um tempo menor, e aí a gente vai conseguindo. E dando lugar para o aluno ter autonomia de realizar, de fazer a sua autoavaliação, né? Que a gente pensa, eu vou fazer construir um instrumento que o aluno vai marcar um X, se ele fez ou não fez. Aí a gente pensa até que isso é uma autoavaliação. Isso é uma avaliação externa. A autoavaliação é quando o aluno começa a refletir sobre as atividades que ele faz, se ele consegue comprovar para ele mesmo e para o avaliador que ele pode exercer o conhecimento que ele adquiriu e produz alguma coisa com ele, e aí, se não, ele comprova, fala sobre isso. E fala das mais variadas formas, né? Pronto. Pronto. Uma curiosidade nisso que a gente observa em relação à avaliação, principalmente que o Gil falou, que existe na cultura brasileira, existe o indivíduo que avalia, sempre acha que ele é o juiz. Existe muito isso no professor. Na avaliação, a gente se sente como o julgador e não é o julgador. A gente precisa ser explorador dos resultados. Então, a gente precisa se posicionar nesse local. A gente deixa a criança, vai dando o protagonismo para a produção, e no processo de avaliação, a gente precisa explorar aquilo que ele produz. Não ficar julgando, que é um momento que até isso acontece, que é na avaliação quantitativa, mas a gente não ficar julgando lá. Não prestou, está ruim, está bom. Em cima disso, a gente vai explorando o resultado e reconstruindo, ressignificando aquilo que é construído. Então, acho que o professor, quando ele se coloca no papel de explorador do resultado, ele traz muito mais sentido e significado para a avaliação nesse processo. Parabenizar o grupo, né? Um trabalho bem sistematizado, bem no miudinho, acho que ficou claro para todos cada etapa que o grupo propôs, certo, Gil? Eu fiz a provocação, se era possível, porque alguém pode, como é que eu vou fazer isso? E você foi muito enfática, a sua fala com relação à avaliação, a fala de Etienne com relação à avaliação, que a gente foge daquele lugar comum, minha avaliação é processual, é contínua, mas a gente não sabe como, efetivamente, a gente explora as aprendizagens dos alunos, como a Etienne falou, né? Então, a avaliação é para a gente enxergar isso e até poder contribuir um pouco mais, ou mais ainda, a depender. Exatamente. Então, parabéns ao grupo pela sistematização, não é? E, às vezes que eu cheguei provocando, não foi para perturbar, não, foi só para a gente ver o brilho de vocês. Beleza? Joia. E valeu a pena, né? Porque a gente repensa, ressignifica, né? E vale a pena. É isso só mesmo? Não tem mais nada? Mas a avaliação só vai ser processual. Então, olha aí que
trabalho belíssimo, né? Quando a gente é provocado a pensar sobre, porque a gente está tão acostumado a entender que a estratégia, já sei como fazer, mas cadê o registro? Cadê o passo a passo, né? E aí, essa é a oportunidade de a gente ver a produção e o planejamento quando é realizado. Você chegou aqui e mostrou exatamente o que queria, com muita propriedade. E se, porventura, tiver necessidade de flexibilizar ou porque aconteceu alguma dificuldade, isso aí será fácil, porque você tem bem sistematizado o que você deseja alcançar ali no seu aluno. Boa tarde, gente. Aqui é a nossa equipe, tá? Composta aí, não sei se faltou o nome de alguém, mas está certinho. Vamos falar do planejamento pedagógico, tá? Então, vamos nos encontrar aí no planejamento de ação pedagógica. Então, são os tópicos que foram propostos para a gente descrever, né? A unidade temática, o ano, as competências, os temas, as habilidades, de acordo com os temas integradores, e as questões estratégicas e a avaliação. Vamos lá. Então, a unidade temática e o ano de ensino, a gente vai trabalhar com educação física e língua portuguesa, tá? São as áreas de conhecimento. No 5º ano, dentro da unidade temática educação física, a gente vai trabalhar com esporte, e a língua portuguesa a gente vai trabalhar com produção textual e oralidade, tá? Então, a gente resolveu dialogar aí, o desafio de dialogar com 2 áreas do conhecimento, com um tema que está contemporâneo, bem ativo na comunidade, que é a Copa do Mundo. A gente vai brincar com isso e ver onde consegue chegar com essa discussão. Então, a primeira competência, a gente escolhemos 2 competências na área da língua portuguesa, a 2 e a 5. A gente não vai ler toda, mas a gente vai dar uma resumida aqui, o que ela quer dizer, tá? Dá uma resumida. Bom, a gente pensou na questão de trabalhar com a linguagem escrita, né, e com textos com diferentes campos de atuação, e também incluir a questão do protagonismo na vida social, basicamente isso. Quer dizer, é a competência, né, de forma resumida. Assim? 3 a 3. Então, pensamos também na importância de desenvolver a oralidade na sala de aula. Então, ler, escutar e produzir textos orais, né, que também em diferentes campos de atuação, mídia, e para que as crianças possam expressar diferentes ideias, diferentes pensamentos e sentimentos, e além de construir o pensamento crítico. Pronto. Então, essas foram as nossos 2 macro caminhos que a gente ia chegar na competência. Na educação física, a gente escolheu a competência 5 e 10, né, que envolve identificar a questão de produção relacionada a preconceito e combater processos discriminatórios. Aí já dá uma dica do nosso tema integrador, que já dá para ver rapidinho, né? E o 10º é experimentar também, criar as brincadeiras que estão ligadas principalmente a prática de esportes, tá? Valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Vocês vão ver que no percurso que a gente vai criar no trabalho, sempre busca essa situação. As habilidades da língua portuguesa. Vamos lá. É a questão do protagonismo dos estudantes, né, que é planejar e produzir textos com certa autonomia, né, basicamente é isso. E aí vem a educação física. O diálogo aqui é constante. E na educação física é compreender o que é jogo, o que é esporte. Por que é isso? Por que isso é importante? Porque o esporte ele tem uma moldagem um pouco mais fixa. Então, o jogo de futebol que acontece na Copa do Mundo, ele tem as mesmas regras e a mesma formatação que acontece em qualquer lugar do planeta. O esporte, futebol. Entretanto, o jogo de bola, o conhecido aqui na Bahia como o baba, ele acontece de diferentes formas e isso muda de uma rua para outra. Não vou nem falar de um bairro para outro, né? A minha rua joga o baba de um jeito e na rua da prova joga baba de outro jeito. Então, são coisas que elas acontecem ali e que normalmente precisa-se de um acordo. Claro que você tem regras que são ali já intrínsecas, né? Já são formais do jogo, mas tem as pequenos ajustes que precisam ser feitos na hora que você está brincando. Então, se na minha rua tem um meio-fio, e aí, quando a bola bater no meio-fio, sai, não sai. Se na rua dá para não ter meio-fio, não. Aqui só sai quando passar da linha. Vale fazer tabelinha com a parede? Vocês não sabem o que é isso, quem aqui brinca de bola. Não vale, não vale. Então, tem várias regrinhas que elas são construídas dentro do jogo. Então,
a nossa habilidade é que ele possa compreender onde é que está essa diferença aí, o que é o jogo e o que é o esporte formalmente, é o esporte de maneira formal. E aí a gente vai começar a construir o nosso processo. Pode. Não, você já colocou. Eu ia fazer a observação justamente em cima disso, que é a questão do desafio. Então, a gente trouxe a questão da comunidade, porque o objetivo é trazer a família, a comunidade para a escola, né? Então, a gente... E aí está, né, como a professora falou, o maior desafio do projeto é como é que essa comunidade vai se engajar ao processo. Quando a gente fala da comunidade, não é só a família. É bom te destacar que a comunidade escolar ela tem uma lista de grupos que estão ali internamente fazendo parte disso. Desde a vizinhança e da família até a comunidade interna, que envolve funcionário, gestão, professor, aluno. Então, a gente tem um grupo ali de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tá? E aí, o nosso tema integrador, como eu falei, estava ali a dica, não tinha muito para onde correr. A gente vai trabalhar educação para a diversidade na Copa do Mundo de 2022. Por que isso, professor? Se alguém aqui estiver acompanhando a Copa ou não estiver acompanhando, o que você já ouviu falar da Copa está ligado a isso. Todo mundo já ouviu falar que a Copa ela discrimina manifestações LGBT. Todo mundo aqui já ouviu falar disso. A gente já ouviu situações de desrespeito à diversidade, questão de trabalhadores e gêneros que vão assistir jogos de futebol ali naquela região do Catar, né, aquela região. Então, você tem vários países ali que ela tem uma restrição à apropriação da mulher em relação ao jogo de futebol. Então, todas as notícias que envolvem na mídia a Copa do Mundo até hoje, que marcam, fora as zebras que estão acontecendo nos jogos aí, né, mas que isso não importa muito para a gente nesse momento, estão relacionadas à questão da diversidade, em diversos âmbitos. E aí a gente começa a brincar, né? Qual foi a primeira habilidade que a gente criou no nosso grupo? Identificar situações de agressão à diversidade durante as manifestações esportivas, no caso específico da Copa do Mundo. Quando foi que o aluno percebeu que teve isso dentro da Copa do Mundo, nesses 20 dias de competição? Compreender posicionamentos relacionados à violação dos direitos e diversidades nas manifestações esportivas. Então, como é que ele compreende quando uma pessoa é insultada dentro do jogo ou fora do jogo por ser de um gênero diferente daquele que ele permite que está lá assistindo o jogo, que ele acha que deve assistir no jogo? Como é que ele se comporta em relação a isso? O que é que ele deve fazer quando ele vê esse tipo de situação? E explicitar um posicionamento crítico. Então, essa terceira habilidade, eu acho que é a habilidade que mais vai envolver a participação dele na sociedade, porque a partir dali ele precisa estabelecer um julgamento. Será que aquilo é certo, é errado? E como é que eu vou me posicionar em relação a isso? Então, a gente vai tentar desenvolver essas habilidades no nosso processo. Tá? Nosso objeto de conhecimento é a língua portuguesa, né, que vai fazer a escrita colaborativa, e a educação física, que vão trabalhar com o que a gente classifica, que são os esportes de campo, taco, rede, parede, de invasão. O futebol está engajado aqui como esporte de invasão. Por que invasão? Você tem que sair de um campo para entrar no outro para fazer o gol no adversário. Então, basicamente, o esporte de invasão ele preconiza isso. Tá? Bom, a questão de refletir em grupo e pegar todas as ideias dos grupos. Então, para isso, a questão do pensamento crítico, para isso pensar, principalmente, relaciona-se muito com o tema integrador. As estratégias. Então, o que a gente pensou? Primeiro momento, orientar os alunos para pesquisar, através das mídias, sobre situações, né, o vídeo em cartazes, que mostrem situações relacionadas a conflitos sobre a diversidade. Então, ele vai assistir, está passando na mídia, todo mundo vê aqui o tempo todo, e ele vai trazer isso. O que ali está envolvendo o conflito em relação à diversidade? Sem a gente querer pontuar qual tipo de conflito está sendo falado. Ele vai trazer. Num segundo momento...
Só uma observação que a colega até trouxe. Como a gente vive num contexto socioeconômico delicado, complicado para algumas famílias, então, um aluno ele pode conseguir através de um jornal escrito, através da TV, não necessariamente através da internet, porque nem todos têm acesso, né? Isso, então a gente também tentou pensar nessa forma de demonstração ser de maneira diferente. Se o espaço escolar tem um recurso, a gente usa o recurso digital. Se não tem, ele vai trazer essa manifestação através de recortes ou até da própria oralidade. No segundo momento, apresentar as informações pesquisadas, que são essas informações em relação à regra do jogo. E aí, lembra lá no começo que eu falei a vocês que entender o futebol como um esporte e o jogo da rua como coisas diferentes? Embora os dois sejam com a bola, os dois usam o pé, os dois têm um gol para fazer, mas trabalham com regras distintas. O que acontece no futebol, sistemático como esporte, é no mundo todo. E no jogo, ele tem adequações. E é nesse bichinho aí que a gente vai mexer. A gente vai assistir o futebol, mas a gente vai ver como é que a gente pode mexer na nossa brincadeira ali na comunidade. E aí nós temos duas perguntas que são importantes para começar a desenvolver esse processo. A primeira, quais violências aconteceram durante o jogo da Copa? A segunda, como construir jogos que respeitem a diversidade? Então, você tem uma coisa contemporânea que está acontecendo, forte, porque está muito na mídia, e acredito que, inclusive, os responsáveis pelas crianças vão também ficar aguçados em entender, por quando ele fala desse desrespeito, é o quê? É o cara que deu uma porrada em um, que xingou o outro? Então, ele vai tentar identificar o que é isso. Tá? Então, a gente buscando uma forma de tentar atiçar também essa família, essa comunidade que vai fazer parte desse processo. Assim, atiçar de uma maneira mais suave, digamos assim, que Daniel e Priscila trouxeram contribuição para a gente, porque assim, como o nosso objetivo é aproximar a comunidade da escola, a depender do tema que seja abordado, como é um tema delicado, se a gente for muito direta, o objetivo final pode ser o distanciamento. Então, como é uma temática que ainda existe muito preconceito por parte da comunidade como um todo, então a gente aborda com cuidado para que a discussão ocorra da melhor maneira possível. E aí, no terceiro momento, a gente vai dividir, né, os 5 grupos. Cada grupo vai criar uma regra a partir de uma situação-problema. Então, um grupo vai criar uma regra sobre penalidades por infração durante um evento. Então, o que é que eu vou inserir para aquele atleta, aquele aluno, aquela pessoa que estava jogando bala na rua, quando ela ofende uma pessoa usando um termo pejorativo que diz respeito à diversidade? Como é que eu vou penalizar ela? Então, essas penalidades vai ter um grupo que vai resolver. Ali é um exemplo que eu trouxe. Pode ter um outro exemplo, uma agressão física. Como é que vai ser penalizado? E isso os alunos vão construindo dentro de sala de aula sobre a nossa condução, né? E aí, por fim, a gente vai fazer a culminância. Qual é a culminância? São essas regras apresentadas com a organização de um evento de futebol, com a participação da comunidade escolar. O time dos profs, o time dos funcionários, o time dos alunos, o time dos pais, o time de toda a galera toda ali envolvida. Só quem vai nortear esse jogo, esse evento, são as regras produzidas pelos nossos alunos, a partir da percepção de como eles veem o jogo lá fora. Tanto o jogo na televisão, quanto o jogo que eles assistem nas comunidades e nos bairros lá que eles percebem. Então, eles vão ver, será que esse comportamento é adequado? Ficar chamando a pessoa de tal coisa? Ou achar que uma pessoa diferente da minha concepção de gênero quer jogar e eu não quero jogar do lado dela porque ela simplesmente é assim? Será que isso é correto? Por quê? A mulher não pode assistir o jogo, o baba? Minha mãe não pode assistir meu baba na escola? Por quê? Jogar o baba na escola? Por que minha mãe não pode jogar? São questões que estão eminentes na Copa do Mundo e que elas também podem ser discutidas dentro dessa culminância que a gente propôs aqui. E aí, para finalizar, né, a nossa avaliação, a gente vai verificar, né, se as regras elas obedecem às normas ortográficas. Aí vem o português falando alto aí nesse processo, tá? A língua portuguesa. A observação
da apresentação das regras através das equipes, a gente vai observar como é que essas equipes elas vão falar, vão explanar essas regras, como é que os meninos estão dominando isso, eles não conseguem colocar isso para seus colegas. E, por fim, observar se essas situações ligadas a adversidades, elas são solucionadas de maneira pacífica. Porque não é só evitar que aconteça. Quando acontece, eu me comporto como? Porque isso vai acontecer, em algum momento ou outro vai acontecer. Como é que eu vou tentar solucionar isso? Indo para cima para espancar o colega? Ou outra pessoa? É assim? Então, é isso que a gente também precisa observar, se os alunos eles conseguem compreender. E, a partir daí, vem uma combinação de informações que Gil trouxe na apresentação dela, que podem ser extremamente solúveis aqui nesse processo de avaliação de um evento como esse. Trouxe uma proposta bem pertinente, né? Uma das coisas que o colega tinha apresentado é justamente um desafio trazer a comunidade escolar para dentro da escola, né? Então, acho que desde ontem, a partir do momento que você trouxe esse desafio, né, você se propôs a construir um planejamento justamente para atender essa lacuna, né? E foi bem bacana a apresentação do seu trabalho, e quantas coisas podem ser pensadas, e como o trabalho pode ser feito de forma interdisciplinar, que, inclusive, é o que o DCRB traz como proposta, entende? Então, assim, muito pertinente o que você trouxe, e eu parabenizo a equipe, né? O que vocês trouxeram, realmente. E é um tema que realmente está reverberando aí muito, né? Copa do Mundo não tinha um outro assunto, né? Principalmente nas escolas, deveriam estar todo mundo bem agitado com o tema, né? Então, acho que é uma oportunidade bacana para trabalhar, sim. Dani? Um gol, 1-0, 2-0, 3-0, goleada. Beleza? E olha que a gente acompanhou esse bate-papo ontem à tarde e a coisa esquentou aí no grupo, né? Foi bem legal o bate-papo. Hoje de manhã também foi as provocações, assim, e a gente vê que o script, né, o texto saiu muito legal depois de tantos debates, tantas ideias fervilhando no grupo, e o grupo foi arrumando e achando o caminho. Aí eu trago esse exemplo, né, que às vezes a gente, na escola, perde essa colegialidade, né? Quem fala muito sobre isso é Nova, que a gente na escola não para estudar um problema e achar soluções para ele. Ele dá até um exemplo com a área médica, né? O livro é Professores do Futuro Presente, se eu não estou enganado, é esse o título do livro, onde ele trata isso de uma forma relacionada com a área médica, que a gente na escola, às vezes, evita esse conflito, que ele é necessário. Esse conflito de ideias é necessário para a gente achar o caminho para resolver o problema. O desafio que vocês colocaram, trazer a família para esse lugar, discutindo um tema que a gente foi lá, veio cá, discutir, né? Enfim. E aí, você estava aqui falando e estava aqui pensando, e as pessoas que não jogam futebol, né? As meninas que não gostam de jogar, porque tem alguém que não gosta de jogar futebol, né? É possível achar um lugar para elas, né? Como você está falando de linguagens, e aí a gente tem o quê? A música, a dança e a torcida. Olha a terceira área entrando aí para dialogar com essas duas que vocês trouxeram, até cartaz em inglês, não sei. Beleza? Estou brincando com as outras áreas de linguagem, certo? Só como para pensar que alguém levar essa ideia de vocês e quiser jogar mais coisas aí, ó, tem canto pra caramba para a gente brincar com essa proposta. E a produção do texto, né? Que aí fica uma produção de texto riquíssima, porque vão ser elaboradas os acordos ali, na realidade, as regras do jogo, né? Pegando o que acontece de fato no esporte, mas também trazendo a vivência do aluno, que é tão importante, né? E tão significativo. E essa pergunta a gente trouxe para a colega de manhã. E quem não joga o jogo fica como? Ei, Daniel, ela até falou. Justamente por isso, é pensar nessa perspectiva que, para todos, tem um lugarzinho. E quantas coisas saíram aqui, né? Tem a produção do texto e, realmente, tem as outras áreas que a gente pode explorar, né? A gente, às vezes, banaliza a importância pedagógica de um futebol, né? A gente banaliza, a gente acha que o futebol... Mas o futebol é um esporte tão democrático, que
a pessoa ruim joga, a pessoa que sabe jogar, joga. Quem não sabe jogar vai pro gol. Quem não gosta de jogar, torce. Quem não gosta de torcer, vende produto. Quem não gosta de vender produto, faz zoada. É um negócio assim tão democrático que a gente banalizar um instrumento desse apenas pensando que é um jogo de elite ou um jogo de consumo midiático é uma coisa muito pequena em relação à amplitude do que é o futebol. Esse babinha de rua que é feito na comunidade. Todo mundo aqui vendo Baba do Vinho na época da Semana Santa. O pessoal faz baba de saia, aquela galera junta. Nem todo mundo que está ali sabe jogar, e todo mundo tem um envolvimento ali. Pintou, bordou, colocou uma ornamentação, uma coisa assim de louco. E as regras intrínsecas estão ali nos grupos e ninguém precisa escrever ou falar. Ali ninguém maltrata ninguém. É uma diversidade de pessoas enorme jogando. Não tem uma briga, não precisa de uma polícia. Não tem torcida, organizada para dar porrada um no outro. Tudo acontece com as regras veladas da comunidade. Então, é uma coisa assim muito, muito gostosa de você se deleitar para usar como instrumento pedagógico.